Olá, tudo bem contigo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aqui ver a seguinte função. A função f de x igual a 4x menos 3 se x maior que 3. E a função é igual a x ao quadrado se x menor ou igual a 3. É uma função definida por duas sentenças diferentes. Então o y vai ser igual a 4x menos 3 se o x for maior do que 3. E o y vai ser igual a x ao quadrado se o x for menor que 3 ou igual a 3. Completando todo o intervalo real. Todo o conjunto R, né? X maior que 3, x menor ou igual a 3. Nós queremos saber se essa função é contínua no ponto x igual a 3. Então, quais são as condições? Precisa existir o f de 3, precisa existir o limite de fx quando x tende a 3, e o limite de fx quando x tende a 3 tem que ser igual a f de 3. Então, vamos verificar isso? Primeiro, então vamos calcular o f de 3. Primeira coisa, f de 3. Olha lá. Em qual das duas sentenças o x é igual a 3? Não é na de cima, é nessa aqui. Então o y é igual a x ao quadrado se o x for igual a 3. Então vou substituir 3 nessa função quadrática aqui. Então o f de 3 vai ficar o quê? 3 ao quadrado igual a 9. Quer dizer que o f de 3 é 9. Agora vamos calcular o 2, vamos calcular o limite da função quando x tende a 3. Eu tenho que calcular os limites laterais. Então veja lá. Quando o x tende a 3 pela esquerda, o x é menor que 3. Confere. E quando o x tende a 3 pela direita, o x é maior que 3. Então o x tendendo a 3 pela esquerda, eu vou pegar essa equação aqui, y igual a x ao quadrado. X menor que 3, aproximando de 3 pela esquerda, tá certo? Então vai ficar o quê? O limite de f de x, quando o x tende a 3 pela esquerda, esse limite é quanto? Vai ser 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, esse limite vai ser 9. Agora, vamos calcular o limite para x tendendo a 3 pela direita. Então, o limite para x de f de x para x tendendo a 3 pela direita é quanto? Acabei de te mostrar. Pela direita, x maior do que 3. Certo? Então, vai ser essa equação, y igual a 4x menos 3, equação de uma reta, né? Função afim. Então, vai ficar 4 vezes 3 menos 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 menos 3. Substituir o x por 3. 4 vezes 3, 12. Menos 3, 9. Então, o que eu observo? Que existe o limite de f de x quando x tende a 3. Qual é esse limite? Esse limite é 9. Porque os limites laterais são iguais, entendeu aí, ó? Quando x tende a 3 pela esquerda, o limite deu 9. Quando x tende a 3 pela direita, o limite deu 9. E o f de 3 deu quanto? O f de 3 deu 9. Conclusão, todas essas condições se verificaram. O f de 3 deu 9, o limite deu 9 e um é igual ao outro, não é? O limite de f de x é 9, f de 3 é 9, são iguais. Então, qual é a nossa conclusão? A função f de x é o quê? Contínua em que ponto? Em x
igual a 3. Por que a gente fala o ponto x igual a 3? É o ponto da curva cujo x é 3, cuja abscissa é 3. Tá certo? Entendeu isso? Agora veja o gráfico. Eu já fiz o gráfico para adiantar. Vamos analisar o gráfico. O que esse gráfico nos diz? Olha aqui. Volta lá. Vamos pegar de novo a função. Ó, a função é y igual a essa reta para x maior que 3. Então, onde é que está a reta? Ó, x igual a 3 para x maior que 3, a reta, que reta é essa? É a reta y igual a 4x menos 3, certo? Ela foi definida para x maior do que 3, certo? Aqui é y igual a isso, né? Y igual a isso, é uma função, né? Tá certo? E a função é igual a x ao quadrado, que é uma parábola com a concavidade para cima, se o x for menor que 3 ou igual a 3. Então, ó, para x igual a 3 ou menor que 3 é a parábola. Então o gráfico, ó, infinito, faz a parábola até aqui, daqui termina a parábola e começa uma reta infinita para lá. Entendeu isso? Y igual a x ao quadrado para x menor ou igual a 3. Y igual a 4x menos 3, que é a reta para x maior do que 3. Beleza? Você vê que o limite realmente é 9. Ó, o limite da função quando x tende a 3, x tendendo a 3 pela esquerda, o y está aproximando de quê? De 9. X tendendo a 3 pela direita, ó, o y está aproximando de quanto? De 9. Beleza? Então a função é contínua. Vamos ver mais uma aqui. Mais um exercício resolvido. O outro é assim, ó, diz aí. Verifique se a função f de x igual x mais 2, que multiplica x menos 2, dividido por x mais 2, se x diferente de menos 2, e f de x igual a menos 6, se o x é igual a menos 2. Nós queremos saber se essa função é contínua no ponto menos 2, no valor de x menos 2. Você já observou que substituindo o x por menos 2, vai dar zero no denominador? A função não tem sentido, certo? Então, por isso que ele deu o f de x igual a um outro valor. Quando o x é menos 2, o f de x é menos 6. Então, o que é que nós precisamos verificar? Nós precisamos calcular o f de menos 2. Então, vamos lá. O f de menos 2. Quanto é o f de menos 2? Ora, substituindo o x por menos 2, o f de menos 2 ele já deu. É quanto? É menos 6. Agora vamos calcular os limites. O limite de f de x quando o x tende a menos 2. Quando o x tende a menos 2. Então, x tendendo a menos 2, o que você vai ter aqui? Ó? Cancelando aqui com esse fator, porque o x não pode ser menos 2. Aí vai ficar f de menos 2 é igual a menos 2, menos 4. Então, o f... o limite, né? O limite de f de x, quando o x tende a menos 2, esse limite é quanto? Esse limite é menos 4. Entendeu por que é menos 4, pessoal? Ó, x diferente de menos 2. Não tem um ponto vazio no menos 2 no gráfico?
x diferente de menos 2 significa x à esquerda de menos 2 e x à direita de menos 2, porque quando o x for igual a menos 2, o y é menos 6, que é o f de menos 2. Então o limite de f de x quando x tende a menos 2, x tendendo a 2 pela esquerda, vai dar menos 4. X tendendo a menos 2 pela direita, vai dar menos 4. O que você observa então aí? Que o limite é diferente do f de menos 2. São diferentes. Os dois não tem que ser iguais. O limite não tem que ser igual ao f de menos 2. São diferentes. Conclusão. A função é descontínua para x igual a menos 2. Vamos ver o gráfico. Vamos ver o gráfico. Eu fiz o gráfico também. Para x igual a menos 2. Olha aqui o gráfico. Antes disso, essa função, você cancelando aqui, ela é uma reta y igual a x menos 2. E o gráfico dessa função, do jeito que está aí, também é uma reta. Só que são dois gráficos diferentes. Eu queria que você observasse isso. Olha bem. Nesse gráfico existe aqui um ponto aberto. Por quê? Porque não existe o f de menos 2. O f de menos 2 não é menos 4, não. O f de menos 2 ele deu, é menos 6 ao gráfico aí. Aqui é fechado, aqui é aberto. Então o f de menos 2, ele deu, está fechadinho, é menos 6. E o limite da função, quando o x tende a menos 2 pela esquerda, esse limite é quanto? É menos 4. E o limite da função, quando x tende a menos 2 pela direita, é menos 4. Então o limite é menos 4 e o f é menos 6. Acabou o tempo. Tchau, tchau.